saudar cada um dos servos do Senhor Jesus nesta noite, com a graça, com a misericórdia, com a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, que excede todo e qualquer entendimento, que vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Pastor Jair, obrigado, querido, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, pelo convite. E eu trouxe uma lembrança aqui para o irmão, trouxe um livro que nós lançamos agora em janeiro, Evangelização via Relacionamentos. Esse livro vamos usar muito no Brasil, já estamos usando em todo o Brasil. Esse livro é escrito pelo pastor Davi Bledson, missionário, e eu faço a apresentação desse livro. E eu trouxe um exemplar para o irmão. E você que gosta de evangelizar, aliás, todo crente deveria gostar de evangelizar, é um ótimo livro para você adquirir, para ganhar muitas almas para Jesus. Agora, só compre se você for ler. Se não for ler, não compre. Eu estou vendendo livros, por isso que eu peço que, se você for comprar para guardar na estante, não compre. Compre só se você for ler e usar para ganhar almas para Jesus. Esse aqui é do seu pastor, é uma lembrança também pelo aniversário da igreja, 56 anos desta amada igreja. Pastor, muito obrigado pelo momento, pelo privilégio de estar aqui cultuando ao Senhor com os irmãos nesta noite. Obrigado, pastor. Agradeço também ao irmão Jefferson, que me ajudou a chegar aqui, viu, meu irmão? Me orientou direitinho e eu cheguei aqui. E queria abraçar todos os irmãos e agradecer pelas orações, agradecer pelo apoio. Eu queria cumprimentar também a irmã Maria José, que veio hoje à noite, ela nos acompanha pelo programa Seja Luz. A irmã Maria José, sogra do pastor. Ô, minha irmã, que bom ver lá. Aquele aí, depois eu vou dar um abraço, tá bom? Eu soube que a irmã acompanha o programa Seja Luz, é o programa de televisão da Junta de Missões Nacionais, que passa aos domingos pela Rede Boas Novas, às 14h30, e também domingo sábado, pela manhã, às 10h30, na Band, aqui no Rio de Janeiro, passa na Band, o programa Seja Luz. Começamos desde abril do ano passado, e estamos perseverantes aí, que não é fácil manter programa na televisão, mas é uma forma da gente evangelizar o Brasil, de proclamar a palavra de Deus e também mostrar o trabalho da obra do Senhor, o trabalho dos batistas em todo o Brasil. Irmãos, Deus tem feito realmente grandes coisas no nosso país, e Deus tem algo muito especial para o Brasil. Deus tem usado o nosso país nesse tempo para abençoar o mundo, e Deus quer usar a sua vida, usar a minha vida e a sua vida para abençoar muitas pessoas com a sua palavra, com o seu evangelho. A Junta de Missões Nacionais, ela tem sido um instrumento de Deus para levar o evangelho do Senhor Jesus a cada cantinho desse Brasil há mais de 100 anos. A nossa história desde 1907, a história missionária dos batistas através da Junta de Missões Nacionais, e hoje temos missionários espalhados nesse Brasil inteiro. Missionários sustentados pelas igrejas batistas do nosso país, pelas ofertas generosas dos irmãos, pelas orações, homens e mulheres que estão a serviço do reino de Deus em nosso Brasil. Temos projetos na Amazônia, projetos no Sul, projetos no Nordeste, em todos os estados do Brasil temos projetos missionários. E temos também um projeto chamado Cristolândia, que tomou uma proporção que eu nunca podia imaginar que um projeto como aquele traria assim tantos frutos em tão curto espaço de tempo, e que abençoaria tantas pessoas sendo abençoadas através da Cristolândia, um projeto que trabalha com pessoas que vivem nas ruas das cracolândias do nosso Brasil. E é impressionante como tem pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas pelas drogas, não somente nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades nesse interior do Brasil. Aliás, as drogas chegaram a todas as cidades deste país, até entre as tribos indígenas o crack já chegou. É impressionante, irmãos. Há muitas cidades que o evangelho não chegou. Alguns lugarejos do Brasil o evangelho não chegou, mas a droga chegou. Impressionante. E tem sido um grande desafio para nós. Deus tem levantado a igreja, irmãos, porque o governo não sabe o que fazer, mas a igreja do Senhor Jesus tem um remédio. Glória a Deus. O problema está no coração do homem, o problema está lá na alma, no íntimo, e Jesus tem um remédio para o coração. As motivações humanas, os desejos humanos, os desejos da carne, esse vazio insaciável que se busca, e aí chega nas drogas.
Eu acho que as drogas são a última fronteira da busca humana por uma resposta para o coração. As drogas são a última fronteira da busca do ser humano por uma resposta para preencher o vazio, as incertezas, os medos, a insatisfação. É a última fronteira, e que destrói, que esmaga, humilha, que leva um ser humano, um pai de família, a ir morar na rua, na calçada, a roubar, a se prostituir, a ser preso, a mentir, a ser humilhado, a ir comer do lixo. As drogas fazem isso com as pessoas. Impressionante. Como? Agora é interessante, pastor Jair, como é que esse negócio da Cristolândia começou na junta. Eu fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, num congresso missionário, preguei lá na sexta e no sábado, e no sábado à noite, tivemos a programação durante o dia de sábado, e no sábado à noite, no final da tarde, eu fui aonde eu estava hospedado, para tomar um banho e voltar para o culto da noite, e era uma distância de 1,5 km, e eu voltei a pé. Um irmão foi me levar, e eu disse para ele que não precisava me esperar, então que eu iria a pé, e eu fui a pé para a primeira igreja batista lá de São Paulo. Só que eu me perdi, virei uma das ruas que eu não podia virar, e de repente eu estou no meio da Cracolândia, aquele mar de gente usando drogas, assim, já estava escurecendo aquele fim de dia, início de noite do sábado, e eu ali arrumadinho para pregar, com a Bíblia na mão. Eu fiquei com muito medo, e é muita gente, você já deve ter visto pela televisão, aquilo é uma loucura. Passar no meio daqueles homens ali, homens e mulheres, é impressionante. Eu fiquei com muito medo. Pensei, vão roubar meu relógio, minha carteira. Eu fiquei muito preocupado. E quando o crente tem medo, o que faz? Ora. E eu já comecei orando com o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E orei, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda, me livra, me protege. Senhor, tem compaixão de mim, eu estou indo pregar a tua palavra. E Deus foi maravilhoso, Ele respondeu a oração na hora. E a resposta foi a seguinte: Deus colocou no meu coração paz, mas também me desafiou. Deus me incomodou, porque a resposta foi: olha ao seu redor e veja quem está precisando de compaixão, de ajuda e de misericórdia. Você não precisa de ajuda, você já tem a misericórdia do Senhor. Olha ao seu redor. Você vai pregar agora lá na igreja, no congresso missionário, vai terminar o congresso, cada um vai para casa, cada um vai para a sua casa, e as trevas continuam reinando absolutas aqui. Veja só como o pecado reina. Sabe por que o pecado reina? Porque a luz não chegou. E aquilo que Deus colocou no meu coração: cadê a minha igreja? Traga a minha igreja para cá. Pastor Jair, ali começa a história de um desafio missionário. Reuni a equipe na sede da junta aqui no Rio, e oramos, e falei sobre isso com eles, e os irmãos disseram: olha, pastor, nós estamos sem orçamento, não tem orçamento para entrar no negócio desse. E nem gente, quem é o doido que vai querer morar na Cracolândia? Morar lá dentro, ser missionário, você vai ser missionário hoje, meu irmão, na Cracolândia. Quem quer? Mas Deus estava no controle disso tudo, então levantou uma família, e Deus levou essa família para lá, Deus nos deu os recursos, e a obra começou. Começou na rua, e os desafios começaram, um atrás do outro. Irmãos, muitas e muitas pessoas têm sido resgatadas das ruas da Cracolândia. Aí foi São Paulo, Rio, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, e Deus tem feito uma obra tremenda nesse tempo. E o que Deus tem provado para nós, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A solução está no Evangelho de Cristo Jesus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus. O governo trata somente o físico e o psicológico, não trabalha o espiritual. Aliás, isso é uma das razões que nós não temos parcerias com o governo federal. Uma das normas dele lá é que a atividade dos centros de recuperação lá não pode ter atividade religiosa. E é na atividade religiosa, na oração e na palavra que está a libertação. Então não tem jeito de fazer parceria com o governo, porque nós não vamos mentir,
Então nós não recebemos um centavo de apoio do governo nenhum. É sustentado pelas ofertas das igrejas batistas de todo o Brasil, que nos abençoa com o pão e também com as ofertas anuais, e essa obra está sendo sustentada e Deus está abençoando tremendamente, porque é exatamente na motivação espiritual que está a libertação. No agir do Espírito de Deus, no agir da palavra de Deus, porque o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. Não tenha vergonha dessa mensagem, não, meu irmão, minha irmã, porque o Evangelho de Jesus é o único poder capaz de transformar o coração do homem, o coração do ser humano. Só o Evangelho transforma. Nós temos tido experiências assim tremendas. Eu conheci um homem aqui no Rio de Janeiro. Eu fui pregar lá na Igreja Batista em Volta Redonda, e o coral da Cristolândia aqui no Rio foi cantar lá. E o pastor Diego, nosso missionário aqui, me apresentou um homem. Pastor, eu queria apresentar esse irmão para você. O apelido dele era Cobrança. Sabe o que esse homem fazia, irmãos? Ele matava pessoas. Qual é a sua profissão? Matar pessoas. Ele matava gente. Esse homem foi a Belo Horizonte matar uma pessoa, recebeu 5 mil reais para matar um homem, e ele foi. Chegando em Belo Horizonte, ele passou em frente à Cristolândia. Disseram para ele que lá dentro tinha café. Lá na Cristolândia serve café da manhã, almoço, e recebe as pessoas ali, e Bíblia, e culto, enfim. E ele entrou para tomar o café. E ali ele tomou café com pão, com leite, as coisinhas que servem ali no café, na Cristolândia. Mas logo em seguida serviu outro café. Serviu um café que é feito com a água da vida, a palavra de Deus. Aquele homem entregou a vida a Jesus, meu irmão. Aquele homem entregou a sua vida a Jesus, e o Evangelho transformou o coração dele. Ele não matou mais ninguém. Ele já tinha sido preso mais de 20 anos de cadeia. Ele tinha uma pena de quase 50 anos, já tinha cumprido 20. Estava solto, ganhou liberdade, já ia matar outro. Mas Jesus transformou o coração daquele homem. Hoje em Belo Horizonte tem uma mãe com seus filhos, com seu esposo. Talvez tivesse uma mulher viúva e meninos órfãos. Mas ali tinha uma porta aberta, a Cristolândia, para proclamar o Evangelho de Jesus e transformar o coração daquele homem. E hoje, naquele dia, eu o conheci cantando no coral da Cristolândia em Volta Redonda o ano passado. E eu perguntei para ele: e aí, você não mata mais ninguém? Ele falou: não, pastor, eu agora não sou da morte, eu sou da vida. E eu perguntei para ele: como é que você olha para o seu passado? Ele falou: só tem um jeito de olhar para o meu passado, é através da cruz de Jesus, porque eu sei que o sangue de Jesus me lavou, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8:1. A única forma de eu olhar para o meu passado é através da cruz de Jesus. Não tem outra forma, porque de qualquer forma que eu olhar para o meu passado, ele me condena, ele é uma vergonha. Mas Jesus na cruz levou sobre si todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, e ele me perdoou de todos os meus pecados, e eu sou servo do Senhor Jesus. Tremendo, né, meus irmãos? Não tem como, isso não é técnica humana. Tem como você aconselhar para mudar o coração de uma pessoa. Só tem uma forma de mudar o coração de uma pessoa: o Evangelho de Cristo Jesus. Diga amém. Isso, porque o Evangelho, a mensagem poderosa do Evangelho transforma a alma, transforma o coração. Ou nenhuma outra técnica humana pode fazer isso. Por isso que o trabalho da Cristolândia tem dado tanto resultado, porque não é estratégia, não é técnica humana, não é capacidade humana, é o poder do Evangelho de Jesus, é oração, é muita oração, palavra, Bíblia. A palavra de Deus tem poder, e isso tem transformado muitas vidas, e tem muita gente para ser alcançada em nosso país, muita gente. A gente pode mudar a história desse país, se cada crente orar, se cada crente evangelizar, se nós assumirmos a nossa missão, porque o Senhor Jesus nos enviou. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a igreja do Senhor Jesus é a esperança desse mundo.
é a esperança deste bairro, desta cidade, desse estado do Brasil e do mundo. Por isso que a obra missionária ela é tão importante o envolvimento de todos, envolvimento de todas as igrejas do Sul. Eu quero fazer um desafio para o pastor Jair, para a igreja. No mês de julho nós vamos ter a Trans no Piauí. A Trans é uma mobilização missionária que a Junta faz desde 1974. Começou lá na Amazônia, na Transamazônia. E estamos realizando, todos os anos, e esse ano nós temos uma grande mobilização no Piauí. Vamos começar no dia 29 de junho, no finalzinho de junho, e pegando ali as 2 primeiras semanas de julho. Nós vamos trabalhar no Piauí, porque o Piauí tem um dos menores índices de evangélicos do Brasil, segundo dados do IBGE. E eu gostaria, pastor Jair, de ter uma equipe da primeira igreja batista de Paciência no Piauí. Amém? Vamos trabalhar lá em várias cidades, mais de 60 cidades nós vamos trabalhar lá no Piauí. E os irmãos poderiam ir como equipe da igreja para ganhar almas para Jesus lá no Piauí. E quem sabe essa igreja também começar um trabalho lá no Piauí, plantar uma igreja no Piauí. Amém, irmãos? Amém. Quem sabe? Deus está usando os irmãos, pode usar os irmãos para ajudar numa frente missionária lá no Piauí, um estado tão carente, tão necessitado, com tantas dificuldades. E eu vou estar lá, primeira semana de julho, vou trabalhar no Piauí, vou estar nas ruas daquelas cidades do interior, falando do amor de Jesus, ganhando almas para Jesus. Se você quiser vir conosco, venha. E eu deixo o desafio para esta amada igreja estar conosco no mês de julho no Piauí. Outro desafio é a campanha de oração desse ano, 100 dias de oração, e nós vamos começar no Dia das Mães. Eu não trouxe o livro, eu não tinha um livro aqui, pastor Jair, mas vou mandar depois para o irmão o livro da campanha de oração desse ano, 100 dias de oração, que você deve adquirir esse livro depois, meu irmão. Começa no Dia das Mães e vamos até Dia dos Pais, e ali uma semana também depois do Dia dos Pais. E o tema desse ano é a família. Irmãos, há uma ação maligna, diabólica para destruir a família. Para você ter uma ideia, há um movimento no Brasil, isso já vem no mundo inteiro, para acabar com o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas. Agora não tem mais que celebrar Dia dos Pais e Dia das Mães. Na carteira de identidade querem tirar lá, tem lá filiação, pai e mãe. Não vão deixar mais nem pai nem mãe ali. E nós queremos dizer que a família, segundo a vontade de Deus, tem pai e tem mãe, homem e mulher. E nós vamos orar. Nós vamos orar porque as trevas estão avançando contra a igreja, avançando contra a família, e nós não vamos recuar. Nós vamos orar. Vamos brigar com ninguém. Nós vamos orar e pregar o evangelho de Jesus. Só isso. E vocês sabem que o diabo morre de medo de 3 coisas. 3 coisas o diabo não quer que aconteçam. 3 coisas. Ele morre de medo. O inferno treme de medo quando 3 coisas acontecem. Primeira delas, o povo de Deus ora. Quando o povo de Deus ora, o inferno treme. Quando o crente tem vida de oração, quando a igreja ora, quando a família ora, quando o casal ora, quando os filhos se reúnem com a família para orar, quando a família é uma família de oração, quando os líderes são de oração, quando a igreja ora, quando o crente tem vida de oração, quando nós buscamos a face do Senhor, o inferno morre de medo. Irmãos, a glória do inferno é quando o crente não ora. A vontade do diabo é que você não tenha uma vida de oração. Quando você não tem uma vida de oração, você está alinhado, em sintonia com a vontade do reino das trevas. Sabia disso? Por isso que Jesus disse que nós devemos entrar no nosso aposento, no nosso quarto, fechar a porta e orar. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos orar sem cessar. O padrão de oração do crente não é de um evento, não é de um momento, aqui e acolá. O padrão de oração do crente, da vida do crente, é sem cessar, uma vida de oração constante na presença de Deus. Agora, sabe o que me preocupa, pastor Jair? É que às vezes, meu irmão, a reunião de oração é a menos frequentada pelos crentes. E o pastor quer trazer o povo para orar, precisa inventar moda. Agora, marca um churrasco na igreja e um culto de oração. Qual que vem mais? Churrasco? Aí você vê, irmãos, que situação a gente está.
O povo de Deus tem mais atração pela picanha, fraldinha, coraçãozinho, top, tudo às vezes de colesterol, do que de buscar o Senhor para encher a vida com o Espírito Santo. Os crentes estão mais dispostos a buscar as gorduras da carne do que buscar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vim aqui nessa noite, em nome de Jesus, falar com você que você precisa ter uma vida de oração seríssima, porque nós estamos em guerra com o reino das trevas. Isso não é brincadeira não, por isso. Nós somos o povo de Deus, nós somos a geração eleita, nós temos uma missão, o Senhor nos enviou, nós temos uma grande responsabilidade, nós temos um ministério que o Senhor nos confiou, o ministério da proclamação da graça de Deus, o ministério da reconciliação. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós temos essa grande responsabilidade, irmãos, e essa é a base da igreja, é vida de oração. Quando as famílias não oram, quando os crentes não oram, o diabo acha brecha para entrar e destruir, desencorajar, desanimar. Aí vem murmuração, vem intriga, vem fofoca. O inimigo entra no arraial dos crentes, e a brecha que a gente abre é quando nós não oramos. Meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Jovem, adulto, casais, como está a sua vida de oração? O inferno treme de medo que o povo de Deus busca o Senhor, porque quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós oramos, Deus age. A Bíblia diz isso. Não é esse tipo de oração que a gente fica aí, muita gente correndo atrás de Deus para atender as suas vaidades. Não é isso. Buscar o Senhor, tempo com Deus. Você já experimentou uma noite na sua casa, virar a noite orando? Você já experimentou entrar na sua sala, bota a Bíblia no sofá, uma almofada no chão, dobra o joelho ali na almofada, vai lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia? Já experimentou fazer um negócio desse? É coisa de doido. Não é coisa de doido não, é coisa de crente, de gente que busca o Senhor. Já experimentou isso? Virar uma noite orando? Agora, sabe por que a gente não ora muito? Porque a gente não tem motivo para orar. Se a gente tivesse, a gente orava muito, meus irmãos. Deixa eu contar uma história para vocês. Pastor, o culto termina que horas mesmo? Porque eu nem li o texto ainda para pregar, viu, irmãos? Eu estou só dando umas palavras aqui sobre oração, viu? Mas eu vou terminar daqui a pouquinho. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Eu morei alguns anos em Brasília. 2 filhas, eu sou casado, tenho 3 filhos. 2 filhas nasceram em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois fui morar em Brasília e lá nasceu um rapazinho, o Guilherme, que hoje está com 11 anos. Mas quando ele tinha 14 dias de vida, nós voltamos ao hospital, eu e a minha esposa com ele, para uma consulta com a pediatra, de retorno. Eu tinha planejado aquele dia, a consulta era às 7 da manhã, e eu fui com a minha esposa para depois deixá-la em casa com o Guilherme. Eu ia para o aeroporto, que eu ia para Salvador, eu trabalhava também na Caixa Econômica Federal, e eu ia falar para os gerentes regionais da Caixa de todo o Nordeste, lá em Salvador, durante 3 dias. Tinha uma agenda intensa naquela semana. Eu voltaria na quarta-feira para dirigir o culto na igreja na quarta noite, eu também pastoreava a igreja na Brasília. Mas quando nós chegamos na consulta, a médica disse que ia precisar fazer uma cirurgia no menino, no Guilherme. Mas eu disse, doutora, nós não viemos aqui fazer cirurgia, é uma consulta de pediatra. Ela falou, não, precisamos fazer os exames. O Guilherme está com um problema, uma alça intestinal entrou dentro da outra e travou tudo, tem que abrir a barriga. Aí fomos fazer um tanto de exames, eu liguei para um pediatra em Belo Horizonte e pedi orientação e aquela coisa toda, e enfim. Irmãos, passamos a manhã no hospital fazendo exames. Às 14 horas daquele dia, nós estávamos internando o nosso filho na UTI neonatal do Hospital Santa Lúcia em Brasília, e o médico nos entregou as roupinhas dele e disse assim, agora vocês podem ir, que amanhã de manhã vai ser a cirurgia. Irmãos, eu saí com a minha esposa daquele hospital sem norte. Peguei na mão da minha esposa e fui por aquele corredor. Ela já estava chorando, e ficamos preocupados. E aí eu cancelei a minha viagem para Salvador e nós fomos para casa. Eu queria só perguntar uma coisa para os irmãos. O que vocês acham que eu fiz naquela noite com a minha família? Vocês acham que nós fomos no cinema, no shopping?
Vocês acham que eu passei na escola, peguei as duas meninas e falei, não, vamos comer pipoca lá no shopping, nós somos outros para o McDonald's? O que vocês acham que nós fizemos naquela noite que eu fiquei em casa vendo televisão? Vocês acham que eu saí para jantar, fui em alguma festa na casa de alguém? Irmãos, naquela noite, nós só fizemos uma coisa: oramos. Eu voltei ao hospital, entrei na UTI já à noite, volta das 9 da noite, entrei lá, botar a mão sobre o meu filho para orar por ele. Eu e minha esposa voltamos lá para orar. Eu fui para casa e oramos, e fiquei acordado até mais de 2 da manhã orando. Acordamos no dia seguinte cedo orando, e fui para o hospital orando. E a minha agenda, eu apaguei todos os compromissos, e só tinha um compromisso lá na primeira linha: orar e buscar o Senhor. Agora sabe por quê? Porque eu tinha um motivo que tocava o meu coração. Quando a gente tem motivos que tocam o coração, a gente ora. Sabe por que a gente não ora muito? Porque a gente não tem motivo. Se você tivesse motivo, você orava muito. A gente ora pouco porque não tem motivo que toca o nosso coração. Os perdidos não tocam o nosso coração. Aqueles que estão morrendo sem Jesus nas ruas das Cracolândias, aquilo não toca o nosso coração. Mas no dia que tocar, a gente vai buscar o Senhor e orar por eles. O que toca às vezes os nossos corações são as nossas vaidades, assim mesmo quando nos sentimos inseguros, e algum desejo pessoal frustrado, e aí a gente ora querendo que Deus atenda os nossos desejos. Isso é imaturidade cristã, quando na verdade nós devemos buscar o Senhor para uma vida intensa e permanente comunhão com Ele. Vida de oração, meu irmão. Não tem avivamento na família, nem na igreja, se não houver muita oração, se o povo de Deus não buscar o Senhor intensamente. Por isso que o inferno treme de medo que o povo de Deus ore. Oração, meu irmão. Oração, muita oração. Segunda, aí, só termina a história do Guilherme. Oramos intensamente. Aí no dia seguinte voltei lá ao hospital. Fiquei esperando a médica para falar com a médica da UTI. Aí ela disse para mim assim: olha pai, o Guilherme me surpreendeu essa noite. Ele vai ficar em observação até mais tarde, mas nós suspendemos a cirurgia. Aí ficou em observação até o final da tarde. Aí foi para a semi-UTI. Aí mais um dia de semi-UTI em observação. Depois foi para o quarto, mais um dia de quarto em observação. Aí depois foi para casa, sem cirurgia. Porque Deus fez um milagre. Agora, Deus poderia não ter feito. Estou contando essa história aqui só para dizer que quando nós temos motivos que tocam o nosso coração, nós oramos muito. Aprove o Senhor fazer daquela forma. Mas irmãos, eu conheci uma senhora na minha igreja. Ela falava assim: pastor, esse negócio de oração não é comigo não. Culto de oração? Não, esse negócio de culto de oração não tinha uma vida de oração. Aí um dia ela foi no médico, e o médico pediu uns exames e falou assim para ela: olha, tem uma manchinha aqui, e é o seguinte, nós vamos fazer mais uns exames, mas provavelmente nós vamos ter que fazer quimioterapia. Saiu de lá me ligando e falou: pastor, ora por mim. Quando tem vigília de oração, ora por mim, pede os irmãos para orar. Pastor, vai lá em casa orar por mim. Quando tem motivo, meu irmão, aí busca o Senhor. A gente não precisa disso. A gente tem que buscar o Senhor independente de qualquer situação. Buscar o Senhor cada dia, porque nós somos criados para viver na presença de Deus. Segunda coisa que o diabo morre de medo: que o povo de Deus prega a palavra, prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando o Evangelho é pregado, inevitavelmente vidas são transformadas. E aí é o que o diabo não quer. O diabo quer que a igreja esteja ali fechada, só cantando, só celebrando e estudando a Bíblia. Porque quer que a igreja saia. Porque quando sai, quando prega, quando testifica, vidas são libertas. Como eu dei exemplo aqui do moço que vivia de matar os outros. Hoje não mata ninguém. Hoje vive para a glória de Deus. Porque o Evangelho tocou o seu coração. Mas alguém teve que pregar para ele. O diabo só reina se o Evangelho não for pregado. Porque quando a luz chega, as trevas recuam. Daí a importância da igreja estar focada na evangelização. O crente focado na evangelização. E a terceira coisa que o diabo não quer é que a igreja avance unida. Porque quando a igreja avança unida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Orando, evangelizando, proclamando, avançando, fazendo a obra do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que fazer.
orar, proclamar, proclamar, proclamar e não recuar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Vamos lá, vamos falar juntos esse negócio. De novo, vamos lá? Porque Deus... Amém. Meu irmão, se você não souber esse versículo de cor, você não entra no céu, não. Isso lá é a senha. Esse negócio hoje tem senha para tudo. E lá no céu já está tudo automatizado. Você chega lá, digita a senha. Que hoje não é assim, tudo é para digitar a senha. Eu penso que lá já está automatizado. Digite a senha, João 3,16. Se você não souber, você não entra, não. Eu tenho um amigo que é um colega de seminário lá em Belo Horizonte. E ele trabalhava na rota, na polícia que faz essas incursões em áreas de tráfico, essa coisa toda, e ele estava conosco no seminário. Ele comandava uma viatura daquela lá, e um dia eles entraram no local, estava lá fazendo uma, chama de batida, né, passando lá, vasculhando tudo e checando as pessoas. Aí parou um grupo lá, uns 3 rapazes lá. Aí um disse para ele assim: olha, 3 rapazes suspeitos, né, eles pararam lá. Aí o cara falou assim: não me prende não, eu sou crente. Aí esse colega, o nome dele é Nasson, e hoje ele é pastor do Horizonte, ele perguntou assim: você é crente? Ele falou: eu sou crente. Aí ele falou assim: então fala João 3,16. O cara não sabia. Aí engasgou, ele falou assim: olha, eu vou te prender por 2 razões. Primeiro, porque você é suspeito mesmo aqui. E a segunda, porque o crente que não sabe João 3,16 tem que ser preso. Aí jogou dentro da viatura e levou. Você é um crente, ele me contando essa história, falou assim: a pessoa, um crente não sabe João 3,16, eu botei no camarão e levei. Pode indiciar esse negócio. João 3,16 é uma resposta de Deus. Sabe a quem? A Gênesis 3. Preste atenção bem agora. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Deus criou a espécie humana, diferente dos outros seres, dos animais. Deus criou o homem com inteligência, com a capacidade de se relacionar com Ele, com Deus. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Deus, para não viver no pecado. Deus criou o ser humano para um relacionamento íntimo com Deus. Deus criou a espécie humana para os propósitos da glória de Deus. Muito bem, está lá em Gênesis isso. Mas o homem foi criado com liberdade para decidir, para escolher. E num determinado momento, o diabo intercepta a espécie humana e faz uma proposta, começando com a pergunta de que: o que Deus disse para vocês? Qual é o plano de Deus para vocês? O que Deus quer de vocês? E então o homem conta quais são os planos de Deus. E aí o diabo diz: não é bem assim. Deus não falou a verdade para vocês. Deus enganou vocês. Deus não quer o melhor para vocês. Deus não ama vocês. Agora, se vocês fizerem do jeito que eu estou falando, sim, do jeito que eu estou falando, se vocês não levarem em conta o que Deus falou, se fizerem como eu estou dizendo, aí sim, vocês vão ter discernimento, vão ter conhecimento, vocês serão semelhantes a Deus, e aí vocês serão felizes. Irmãos, ali é a nossa tragédia. A nossa espécie, naquele momento, pecou. E esse pecado trouxe para nós uma tragédia tão grande, que um vírus, pensa num vírus, entra na nossa vida, na raça humana, e esse vírus chamado pecado, ele vem sendo transmitido de geração em geração. O ser humano, ele nasce sem pecado, mas a sua natureza já está contaminada, já ele vai pecar, já vai se manifestar esse vírus. A raça humana ficou contaminada, e com isso, ela não pôde mais habitar na presença de Deus. O homem foi colocado fora da presença de Deus. Com isso, nós perdemos a aliança com Deus.
Em Gênesis capítulo 3 nós perdemos a aliança. Em Gênesis 3 nós ficamos endividados pelo pecado. Em Gênesis 3 perdemos a comunhão com o Senhor. Em Gênesis 3 nós nos tornamos reféns, sequestrados pelo reino das trevas. Em Gênesis 3 nós ficamos debaixo do ministério do reino da mentira. Em Gênesis 3 nós nos tornamos escravos do pecado. E ali Deus foi acusado de que não nos amava, não queria o melhor para nós. E desde aquele momento, a espécie humana, o planeta Terra, tem experimentado um caos, fruto da ação do reino das trevas, fruto do pecado na vida dos seres humanos. E isso muita gente tem sofrido ao longo da história da espécie humana. Milhares e milhões de pessoas têm sofrido as consequências do pecado. Mas Deus não desistiu de nós. Parece que Deus tinha desistido de nós, mas Ele não desistiu de nós. Apesar do diabo ter acusado Deus de que Ele não nos amava, de que Ele não queria o melhor para nós, Deus não desistiu de nós. Em todo o Velho Testamento, Deus sinaliza que vai dar uma resposta. Nos profetas, em Isaías, nos Salmos, Ele sinaliza que virá uma resposta. E a resposta veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele enviou o seu próprio Filho. Deus nos amou. Deus nunca desistiu de nós. Deus amou o ser humano na condição que ele estava, de pecado, sem merecer nada. Deus não desistiu, Ele nos amou. E Ele então envia o seu Filho. João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3. Quando eu leio Gênesis 3, eu preciso ler João 3, porque em Gênesis 3 nós fomos endividados pelo pecado, mas em João 3 Jesus paga na cruz toda a dívida dos nossos pecados. Em Gênesis 3 nós fomos contaminados pelo pecado, mas em João 3 Jesus com seu sangue nos purifica de todo o pecado. Em Gênesis 3 nós perdemos a aliança. Em João 3 Jesus restaura a aliança na cruz do Calvário. Em Gênesis 3 nós perdemos a condição de filhos de Deus, mas em João 3 Jesus nos restaura a condição de filhos de Deus. Em Gênesis 3 nós ficamos impedidos de habitar na presença de Deus por causa do pecado. Em João 3,16 Jesus nos ama e dá a sua vida para que a gente possa ter acesso ao Santo dos Santos por um novo caminho, um caminho vivo, aberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Gênesis 3 nós somos derrotados. Em João 3 nós somos mais do que vencedores. Amém? Você ama Jesus, meu irmão? Ame mais, porque nós estávamos derrotados, perdidos, sem aliança, sem esperança, contaminados pelo pecado e não tínhamos como mudar isso. Não tínhamos remédio, não tínhamos estratégia, não tínhamos como mudar essa realidade. Só Jesus podia nos livrar da condenação eterna, porque o pecado gera morte. Mas Deus nos amou e não desistiu de nós. Isso é lindo, isso é lindo. Você ama Jesus, ame mais, celebre mais o Senhor, porque o que Ele fez por nós, irmãos, é indescritível. O quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos abençoou na cruz do Calvário. O que estava em Gênesis, irmãos, o que aconteceu com a espécie humana, foi uma tragédia. Mas João 3, João 3, mostra o quanto Deus nos amou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Gênesis 3 nós ficamos sequestrados, mas Ele pagou o preço pelo resgate. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus, foi liberto, foi resgatado, foi restaurado e vive a nova aliança, aliança de sangue com o Senhor Jesus. E ninguém pode mudar isso. O seu nome está escrito no livro da vida e Ele colocou o seu Espírito Santo em nós. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, esse é um milagre. Quando alguém crê em Jesus, Deus restaura a sua vida, purifica os seus pecados. E interessante, escreve o nosso nome no livro da vida e põe o seu Espírito Santo em nós
como selo, como marca de propriedade, e nós nunca mais nos afastaremos do Senhor, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, e o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e devemos viver para a glória de Deus. O padrão de vida, o projeto de Deus para os seus filhos é que cada um de nós viva para a glória dele, em tudo que pensarmos, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que agirmos, em tudo que planejarmos. Devemos fazer isso para a glória de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus vivem para a glória de Deus. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Agora diga: eu vou viver para a glória de Deus. Amém. Em tudo que pensarmos, você já imaginou isso, meu irmão? Tudo que passar pelo seu cérebro, todos os seus pensamentos são para a glória de Deus. Você não vai pensar bobagem porque não é para a glória de Deus. Todas as vezes que você abrir a sua boca, você vai abrir para a glória de Deus. Você não vai falar bobagens porque a sua boca é a boca de um filho de Deus, e a boca do filho de Deus só abre para a glória de Deus. Você não vai agir que não seja para a glória de Deus, porque você é filho de Deus, e o filho de Deus faz para a glória de Deus. Você não vai viver alfinetando seu irmão, nem falando mal de ninguém, nem murmurando, nem fofocando, porque você é filho de Deus, você é nobreza do povo de Deus, e os filhos de Deus vivem para a glória de Deus. A boca dos filhos de Deus não murmura, a boca dos filhos de Deus não fofoca, porque a boca dos filhos de Deus só se abre para glorificar e para exaltar e para tudo aquilo que é para a glória de Deus. Somos filhos de Deus, e os filhos de Deus vivem para a glória de Deus. Uma pergunta que a gente precisa fazer sempre na vida, meu irmão, é a seguinte: isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Isso que eu estou dizendo é para a glória de Deus? Cantar na igreja eu estou fazendo na glória de Deus? Ou é para a minha glória, porque eu quero aparecer? Servir ao irmão, trabalhar na igreja, exercer algum ministério na igreja, eu estou fazendo porque eu preciso de que alguém reconheça, ou é para a glória de Deus? Eu estou esperando os aplausos, o reconhecimento, ou eu estou fazendo para a glória de Deus? O que eu tenho feito é para a glória de Deus, ou eu preciso sempre de reconhecimento e de aplausos, senão eu fico chateado? Já viu o crente chateado? Às vezes faz uma coisa e não é reconhecido, aí fica de peixe. Você fala: agora eu não trabalho mais na igreja. Meu irmão, você está trabalhando para quem? Para o homem ou para a glória de Deus? Nós somos servos do Senhor Jesus e devemos fazer as coisas para a glória dele, que nos chamou, que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz, porque ele não desistiu de nós, mesmo sendo nós pecadores. Cristo Jesus não desistiu de nós. Meus irmãos, a vida com Cristo é o que tem de mais belo nesse mundo. Ser crente é a coisa mais linda que existe, porque viver com Cristo é viver com paz e, acima de tudo, ser servo, servir. Coisa mais linda do cristianismo, irmãos, é servir. Eu vou repetir: a coisa mais linda do cristianismo é servir. A glória do crente é servir. A beleza da vida cristã é servir. A beleza do adorador é servir. Aquele que é grande no reino de Deus é aquele que serve muito. A beleza do cristianismo é servir. Viver para a glória de Deus é servir, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada em troca, apenas servir para agradar aquele que morreu na cruz, que deu a sua vida por nós. Você vive para a glória de Deus? Por que você veio à igreja nesta noite? Você veio para servir? Você veio para glorificar a Deus? Por que você está aqui? Para exaltar o nome de Jesus.
glorificar a Deus em tudo que fizermos, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você que não tem esperança, Jesus é a única esperança. Curve a sua cabeça para a gente fazer uma oração. A oração nesse momento tem 3 motivos. Primeiro, de gratidão a Deus, porque o seu Filho morreu na cruz. Segundo motivo é que Deus use as nossas vidas. Nós pedimos perdão, porque às vezes nós não temos tido uma vida de oração como deveríamos ter. Às vezes nós não temos uma vida de testemunho como poderíamos ter. Às vezes não podemos servir a Jesus, não estamos servindo a Jesus como poderíamos servir, e temos que pedir misericórdia ao Senhor. E o outro motivo é orar para aqueles que não aceitaram Jesus ainda. Ó Deus, tem misericórdia de qualquer pessoa que precisa da Tua graça nesta noite, que ainda não recebeu a salvação. Fala ao coração nesse instante e salva, Pai, aqueles que precisam ser salvos. Alguém nesta noite quer entregar sua vida a Jesus? Faz assim um sinalzinho com o braço bem alto. Eu quero entregar minha vida a Jesus, pastor, nesta noite. Eu quero ser um servo de Jesus. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero colocar minha vida no altar do Senhor nessa noite. Se alguém quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Deus, com a igreja, faz um sinalzinho assim com a mão bem alta. Diz, pastor, eu entrego minha vida a Jesus nesta noite. Há alguém entre nós? Todos já têm feito isso? Eu quero orar com você nesta noite. Quero orar com aquelas pessoas que precisam de oração. Pessoas que precisam de um milagre na sua vida. Alguém entre nós está precisando de um milagre de Deus? Não é pouca coisa, não. Eu quero orar por aquelas pessoas que, como aquela mulher com fluxo de sangue, já não sabia o que fazer. Gastou tudo e não sabia mais o que fazer. Ela não tinha mais esperança. A única esperança era Jesus. Se você na sua vida está assim, por algum motivo, precisando de um milagre, eu quero orar com as pessoas que nesta noite precisam de um milagre. Eu estou sempre precisando de um milagre. Não é um milagre, não, pastor, eu quero que Deus faça um milagre para eu comprar um carro. Para comprar carro não precisa de milagre. Trabalho. Se não conseguir comprar um carro, ande a pé, vai de bicicleta, mas não precisa de um milagre, não. Milagre é algo que está muito acima da nossa capacidade, que a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Quantas pessoas estão precisando de um milagre na sua vida? Levanta a mão assim, pastor, eu preciso de um milagre. Tem mais jeito, muita gente. Você vai sair do seu lugar e vem aqui para a gente orar, porque eu também estou aqui na frente, porque eu também preciso de um milagre. Aliás, eu preciso de uns 3 ou 4 milagres nesta noite. Senhor, eu quero orar nesta noite com os meus irmãos que precisam de um milagre. Sai do seu lugar e vem cá para a gente orar. Deus sabe qual é o problema que você tem. E Deus sabe tudo. Eu não sei de nada, mas Deus sabe. Eu não tenho poder para fazer milagre nenhum, mas Jesus tem. Você precisa de um milagre? Pode chegar mais perto aqui, não chega pertinho. Precisa de um milagre. Às vezes na nossa vida a gente não sabe mais o que fazer, mas Jesus sabe. Eita, Jesus maravilhoso. Nós temos um Deus tremendo. Tremendo. Eu quero orar mais aqui. Você tem alguém na sua família que está envolvido com as drogas, com crack? Conhece um amigo, um colega de trabalho, de escola? Intercede por ele agora. Fica de pé no seu lugar aí. Ou se quiser, vem aqui na frente também. A gente orar por essa pessoa. Jesus libertar. Eu sei que tem pessoas às vezes nas famílias, amigos, colegas de escola, de trabalho, que você conhece na sua vizinhança. Vem interceder por essa pessoa aqui agora. Sai do seu lugar, vem na frente. Vem interceder por ela agora, em nome de Jesus. Coloca a sua vida aqui nesse lugar. Altar de Deus.
orar agora. Nosso Deus é tremendo, Ele responde às orações. É um Deus misericordioso, um Deus de compaixão. Eu ainda vou perguntar mais: tem alguém no nosso meio que não entregou sua vida a Jesus, quer entregar nessa noite? Faz sinal com a mão assim: pastor, eu não entreguei minha vida a Jesus, quero entregar nessa noite. Agora, se tem alguém, eu vou orar, quero dar mais oportunidade a você. Alguém? Faz o sinal bem alto assim como: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Não fiz ainda, quero hoje. Se tem, levanta a mão bem alto. Seja, quer entregar sua vida a Jesus? De verdade? Agora Jesus quer o seu coração. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Jesus quer que você sirva com todo o seu coração. Você quer seguir a Jesus? Você vai amar Jesus? Está disposto a amar Jesus? Seguindo? Amém. Você é da igreja aqui, meu irmão? Toma conta dele, você vai orar por ele. Como é o nome desse jovem? É rico. Ora com esse jovem. Agora aqui ele está. A maior decisão, a coisa mais bonita que aconteceu nesse culto, meu irmão, foi a sua decisão. A coisa mais importante que aconteceu hoje à noite aqui foi a sua decisão. Porque a Bíblia diz que quando alguém se converte, há festa no céu. Quando o pregador prega, não tem festa no céu. Quando a turma canta aqui, o coral canta, quem quer que seja, não tem festa no céu. Mas quando alguém se converte, há festa no céu. A sua decisão é a coisa mais importante que aconteceu aqui nesta noite, nesse culto. Amém, irmãos? Então nós vamos orar. Alguém mais ali ajuda o nosso irmão ali, põe a mão com o Henrique ali, um diácono, 2 diáconos, chega junto ali, abençoa o Henrique, ama o Henrique ali com a graça e misericórdia do Senhor. E agora nós vamos orar. Pode levantar sua mão direita ou esquerda, se você quiser. Nós vamos orar agora. Eu vou me ajoelhar, se você puder. Se não puder, pode ficar em pé, tá? Só quem puder. Não tem diferença não. É que eu gosto de dobrar o joelho, mas se você não puder, não precisa não. Oração de joelho quer dizer que é mais poderosa. Eu que quero me ajoelhar. Se quem puder, se ajoelha. Quem puder, pode ficar em pé, é a mesma coisa. Senhor Jesus, nós estamos prostrados nesse momento na primeira igreja batista de Paciência. Tua casa, tua igreja, lugar de gente que te ama, que te busca, que te proclama, que te exalta. Obrigado pela existência desta igreja, Senhor. Pelo que o Senhor tem feito nesta igreja ao longo desses anos. Obrigado pela vida do pastor Jair, teu servo, sua família, seus filhinhos. Pelo ministério que o Senhor tem confiado ao teu servo. E pela instrumentalidade que o Senhor tem usado a vida do pastor Jair e a sua família para abençoar esta igreja. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja. Continua usando teu servo e toda a sua equipe ministerial. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela vida do Henrique e pedir que o Senhor derrame o teu Espírito sobre ele, conforme a tua palavra nos promete. Que o seu nome seja escrito no livro da vida e que o Henrique, ó Deus, viva para a tua glória. Toma esse jovem nas tuas mãos. Ó Deus, quero também colocar agora diante do Senhor os motivos que nos trouxeram aqui. O Senhor conhece o meu coração e sabe dos milagres que eu preciso. E eu estou aqui prostrado, meu Deus, não para orar somente pelos meus irmãos, mas para orar por mim mesmo, porque eu também preciso de alguns milagres. E o Senhor sabe quais são. Quero rogar a Deus pelos motivos que trouxeram os teus servos aqui nesta noite. O Senhor conhece, sabe o milagre que cada um precisa. Então, ó Deus, responde com a tua graça, com a tua misericórdia e faz o milagre na vida dos teus servos aqui nesta noite. Não porque nós merecemos, mas porque servimos um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Visita a família, o lar, o casamento, visita os filhos, visita o pai e a mãe, ó Deus, a saúde, o hospital, o encarcerado, visita qualquer que seja a situação e faz o milagre para o louvor da tua glória. Faz um milagre na vida de cada um dos teus servos que vieram aqui à frente nesta noite. Também intercedemos pelos nomes, pelas pessoas que agora, ó Deus, estão sendo trazidas aqui também no teu altar, pelos teus servos que estão intercedendo por aqueles que estão envolvidos com as drogas, sendo destruídos. Pai, liberta em nome de Jesus. Esses nomes que o Senhor sabe, que agora, onde estiverem, recebam uma visita poderosa do teu Espírito para libertá-los da cegueira espiritual,
libertar das drogas, do crime, libertar da ilusão, ó Deus, e encher o coração, encher a alma com a tua presença. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Pai, em nome de Jesus, porque nós esperamos no Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Bata palmas para Jesus agora e diga: glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se sentar, pode voltar para o seu lugar. Pastor Jair, acho que hoje nós passamos um pouquinho só da hora, mas o nome de Jesus é digno de toda honra e de toda glória. Amém.